Olá, meus irmãos, uma boa noite. Para mim aqui já é bom dia, é de madrugada, 12h26 da manhã. Eu vou fazer esse vídeo aqui. Esse vídeo não se refere a todas as blasfêmias e as injúrias que algumas pessoas fazem contra o nosso Pai na velha aliança, seguindo a ideia de Marcião de Sinop, entre outros que falavam a respeito disso daí, que deturpam as escrituras, como eu deturpava, né? No passado eu também fazia parte dessa ideologia satânica, né? Esse é puro satanismo mesmo, né? Inclusive nenhuma denominação segue nenhuma denominação cristã, posso dizer assim, segue essa ideia. É pior até, chega a ser pior, pela iniquidade, pela falta de amor ao Pai mesmo, né? Ao Criador, colocando outro no seu lugar, como se existisse algum outro Deus, alguma outra divindade maior ou igual ao Pai, que pudesse fazer prodígios, maravilhas e coisas e tal. E o Pai nessa época ficou de braço cruzado, não fez nada, não é? Ficou assim, modo de dizer, deixou. Então isso é uma blasfêmia tremenda. Irmãos que leem um versículo como eu lia e pega esse versículo aí e deturpa ele. O mais conhecido, o mais famoso, o mais massado que tem e que ninguém quer saber do contexto que diz ali, é aquela que diz na Nova Aliança, que o Messias diz assim: aquele que tem fome, qual é o pai que vendo o filho com fome pedir pão, nem é pão, pedir peixe, lhe dá uma serpente? Veja bem, até no contexto aí da explicação, não foi ao contrário, foi diferente do que aconteceu no passado até aí. Porque fala assim, qual é aquele que se pedir, que pede pão e o pai dá pedra? E aquele que pede peixe, ele dá uma serpente. Aí deturpam essa frase, jogam lá na velha aliança, quando o pai fez a serpente, quando o pai mandou as serpentes para picar o povo que tinha murmurado contra ele mesmo, que tinha reclamado e que tinha blasfemado, pecado contra o Pai. E lá eles não pediram peixe, lá eles não pediram pão, eles estavam comendo pão, eles estavam reclamando do pão que o Pai mandava do céu para eles todos os dias. Então o contexto é outro, a conversa é outra. Só porque ele usou a palavra, na verdade lá diz que mandou serpentes, na frente diz cobra. Mesmo assim, sendo o mesmo tipo de animal, não tem nada a ver o contexto. Não vamos pegar as palavras, vamos pegar o contexto. Naquele contexto é uma coisa, nesse contexto é outra. Nós vamos ler aqui as passagens que dizem, vamos ler linearmente, dentro do contexto de cada texto. Não sei se eu consigo me fazer entender da maneira que eu estou falando. Vamos ler um texto e vamos ver o contexto desse texto. Em que está inserido, em que época, o que foi aquele contexto ali, certo? Não vou falar muito, que eu separei algumas coisas, vou tentar só ler, falar pouco dessa vez, vamos lá. O rei cananeu, eu vou começar com a velha aliança, que é melhor, para você poder entender a nova aliança, você tem que entender a velha. Se você não entender as coisas da velha, que são sombras, não são o modelo real, ideal, o real para nós, são apenas sombras, são apenas figuras, como posso dizer, figuras, são apenas alegoria, entendeu? Das coisas novas, são como exemplo, para que nós tenhamos que seguir esses exemplos, não o exemplo físico, prático daquilo que se fazia, mas sim o exemplo como sombra, agora levando para o lado espiritual. Você já vai entender caso não tenha entendido ainda. O rei cananeu Arade, vamos ler, é o Números capítulo 21, tá? O rei cananeu Arade, que habitava no Negeb, soube que Israel avançava pelo caminho de Atarim, atacou-os e levou alguns deles prisioneiros. Então o rei daquela região dos cananeus atacou o povo israelita, no caso o povo hebreu, né, que eram os israelitas, as 12 tribos de Jacó, de Israel, e fez alguns reféns, atacou um grupo, não é?
e levou alguns deles prisioneiros. Então Israel fez ao Senhor este voto. O povo de Israel fez ao Pai esse voto: se me entregardes nas mãos esse povo, votarei as suas cidades em interdito, ou interdito, no caso, fecharei as suas cidades, não é? O Senhor ouviu os rogos de Israel e entregou-lhes os cananeus, que foram votados ao interdito juntamente com as suas cidades. Deu-se a esse lugar o nome de Horma. Partiram do monte Hor na direção do Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho. Vamos entender o contexto para entender porquê do porquê? O povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra o Pai, contra Deus, contra o Pai, contra o Criador. E contra Moisés também. Porque diziam, porque diziam eles, por que nos tirastes do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Estamos enfastiados desse miserável alimento. E então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes, que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse-lhe: pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, picado, olhando para ela, será salvo. Olhando para ela. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Não vou explicar, eu vou deixar aqui na frente o texto lá na frente do próprio Messias explicar esse texto para nós então, Em João capítulo 3, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com o Messias de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Vou usar Deus aqui, tá? Vou falar como está escrito na Bíblia. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus replicou, está na Bíblia. Jesus, vou falar a palavra como está aqui na Bíblia, tá bom? Replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio da sua mãe e nascer pela segunda vez? É a visão que o pessoal tem aí, Visão física, Nascer de novo, então vou ter que entrar dentro da barriga da minha mãe outra vez, É uma visão física, que todo mundo tem, a maioria tem. Então o Messias respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Eu quero que prestem atenção num pequeno detalhe aqui. Esse Espírito que ele está falando aqui é um Espírito com letra maiúscula, um E maiúsculo. Aquele que nasceu do Espírito do Pai. É Espírito. Espírito menor é Espírito. Aquele que nasceu do Espírito do Pai é Espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. O Messias está dizendo que quando a gente nasce do Espírito, a gente não sabe de onde a gente veio e não sabe para onde a gente vai. Isso é extremamente profundo para quem começa a entender as coisas olhando o lado espiritual. Não, então ele fala: replicou Nicodemos: como se pode fazer isso? Como é que posso nascer outra vez? Disse o Messias, Jesus, na Bíblia:
És doutor em Israel e ignora essas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunhos do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Como Moisés levantou a serpente do deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Está entendendo ali como é que é a história? Aí o Messias está tendo uma conversa com Nicodemos, explicando, tentando explicar para ele coisas espirituais, usando as coisas físicas daqui da terra. Então ele lembrou de mais um exemplo lá, como aconteceu lá atrás com Moisés. Entendeu? O Messias está falando aqui. Aqui não é Paulo que fala, não é João, não é ninguém. Está no livro de João. Mas aqui está relatando o que o Messias falou para Nicodemos. Então, mas vamos continuar, né? Porque a gente fala aqui, acabou a história. Não, porque aqui, nesse contexto, tem mais um pouco. Não podemos parar. Temos que continuar sempre. Para que todo homem que nele crer tenha vida eterna, né? Para que todo homem que nele crer no Messias, tá? Assim como foi levantada a serpente no deserto, também o Filho do Homem será levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha vida eterna. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem, pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Esse é o contexto da conversa que o Messias teve com Nicodemos, e usou um versículo, um trecho, um verso, contando uma passagem simples que aconteceu na Velha Aliança, que nós lemos agora há pouco em Números. Agora, na primeira carta, né, aos Coríntios, temos uma retórica de tudo isso que nós falamos aqui, ou seja, um fio, né, o fio da meada, vem desde tudo isso que nós falamos agora, e vamos continuar em Coríntios, não num versículo, mas quase o capítulo, não é quase o capítulo todo, mas é meio capítulo aí. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e que todos atravessaram o mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Quando diz batizado, Moisés não pegou lá uma jarrinha, lá igual o padre, o falso pastor, seja da denominação que for, uma jarrinha com água lá, e ficou jogando na cabeça de um bebezinho, ou de alguém grandão, levou no meio da praia, lá de um mar, de umas águas lá, baixou a cabeça da pessoa. O batizou em Moisés eles tiveram uma lavagem de vida escrava, agora para uma vida livre. Embora eles ainda se consideravam escravos, tinham ainda a mentalidade de escravos, por isso que pereceram
40 anos no deserto, morreram muitos, e só entrou Caleb e Josué dentro de Canaã por escolha do nosso pai mesmo. O resto morreram todos. Morreram não matados, morreram de morte, porque viveram 40 anos no meio do deserto. Não podiam prosseguir, porque haviam outras tribos, e qualquer um tentasse entrar sozinho ia ser massacrado. Tinha que ser mesmo debaixo da proteção e do poder do pai. Então, foram batizados, entenderam, o entendimento deles vieram através de Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia. E essa pedra era Cristo, era o Messias. Não obstante, a maioria deles desgostou a Deus, né, entristeceu a Deus, né, pois seus cadáveres cobriram o deserto. Estas coisas aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos coisas más, como eles as cobiçaram. Nem vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo sentou-se para comer e beber, e depois levantou-se para se divertir. Vou dar uma pequena pausa aqui em Coríntios, para a gente ler e ver se está certo isso aí, né? Vamos ver se o contexto bate. Se Paulo aí, quando falou que lá eles viraram idólatras, porque está escrito, o povo sentou para comer e beber, e depois levantou-se para se divertir. Em Êxodo 32, temos que ver agora se a história está certa. Porque Paulo, ele é o cara mais alvo de praticamente, não vou dizer todas, mas de muita gente que saíram do sistema religioso, né? Então agora ataca Paulo. Não sei porquê, né? Porque Paulo ele já é atacado dentro do sistema religioso, porque ele vai contra as denominações com fervor, arrebenta. E agora fora das denominações o pessoal vai contra ele também. Eu não entendo porquê. Tudo que ele falava era condizente e conivente com tudo que o Messias falou e anunciou aqui na terra. Então, vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão e disse-lhe: faze-nos um Deus que marche à nossa frente, porque Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Arão respondeu-lhes: tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mos. Tiraram todos os brincos de ouro que tinham nas orelhas e trouxeram-nos a Arão, o qual, tomando-os em suas mãos, pôs o ouro em um molde e fez dele um bezerro de metal fundido. Então exclamaram: eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Arão, vendo isso, construiu um altar diante dele e exclamou: amanhã haverá uma festa em honra do Senhor. Está chegando já, né? Beberam, comeram, levantaram para se divertir. Está chegando, olha a festa aí. Amanhã haverá uma festa em honra do Senhor. No dia seguinte, pela manhã, ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos. O povo sentou-se para comer e beber, e depois levantaram-se para se divertir. O Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque se corrompeu o povo que tiraste do Egito. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido. Prostraram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: eis, ó Israel, o teu Deus que tirou do Egito. Vejo, continuou o Senhor, que esse povo tem a cabeça dura. Então não vamos ter também cabeça dura, né? Vamos continuar Coríntios, nós vimos aqui que está certo, então. Nem nos entreguemos à impureza, como alguns deles se entregaram e morreram num só dia 23 mil. Nem tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram e pereceram mordidos pelas serpentes. Tentaram, não é? Nós já lemos lá atrás em Números que foi tentado. Não é? Então,
Tá lembrado daquela parte? Que eles falaram desse pão, esse alimento, esse miserável alimento. Estamos fartos de comer esse miserável alimento. Então, nem murmureis como murmuraram alguns deles, e foram mortos pelo exterminador. Isso é outra história também. Se for para parar em todos aqui, nós vamos ficar aqui até amanhã. Mas pesquisa você, meu irmão. Fiz uma pesquisa rápida aqui, eu acho que eu demorei, sei lá, uns 15 minutos aqui, só peguei os textos que são concernentes à serpente, tá bom? Nós podemos falar sobre todas as maravilhas, prodígios, sobre todas as pragas, sobre tudo que se passou na velha aliança, uma a uma, sem misturar, sem bagunçar, com calma, com paciência, olhando textos e contexto, lendo o texto completo, não só o versículo. Eu estou fazendo questão de ler o texto completo, para você entender o contexto. Porque se eu ler só o versículozinho, aí eu monto qualquer história. Todas essas desgraças lhes aconteceram para nosso exemplo. Foram escritas para a advertência nossa, para nós que tocamos o final dos tempos. Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Mas com a tentação, Ele vos dará os meios de suportá-la e sair dela. Portanto, caríssimos meus, fugi da idolatria. Falo como a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que eu digo. Palavras aqui de Paulo aos Coríntios, e podes considerar que são minhas palavras também. Julgai mesmo o que eu digo, porque eu me referencio a todas as escrituras da velha e da nova aliança. Todos os escritos dessa época, que são todos inspirados pelo Espírito do nosso Pai, que perpetuaram por tanto tempo, não é? Existe também uma outra conotação para serpente. A serpente no Apocalipse, eu não separei esses textos aqui, só um, que não tem nada a ver com o que eu vou falar agora, mas existem várias conotações. E cada conotação de cada texto, existe um contexto para a palavra serpente. No Apocalipse, a serpente diz que é aquela velha lá de Gênesis, conhecida como o enganador, Satanás, o diabo, o pai da mentira, e tantos outros nomes que foi dado a essa serpente, que é o mesmo, o dragão, e tudo mais, né? Isso está num contexto, não é num texto, está num contexto do Apocalipse, do Gênesis, nessa passagem, e inclusive nos Evangelhos. Existe uma outra situação de serpente também, que é, por exemplo, olha, o Senhor disse a Moisés e a Arão: se o faraó vos pedir um prodígio, tu dirás a Arão: toma a tua vara e joga-a diante do faraó, ela se tornará uma serpente. Tendo Moisés e Arão chegado à presença do faraó, fizeram o que o Senhor lhe tinha ordenado. Arão jogou a sua vara diante do rei e de sua gente, e ela se tornou uma serpente. Mas o faraó, mandando vir os sábios, os encantadores e os mágicos, estes fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Jogaram cada um suas varas, que se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as deles. Vocês não acham que, dentro desse contexto aqui, daquela situação que se passou, que o Pai, o Criador, ele já sabia que existiam magos que iriam fazer isso daí lá também? Claro que ele sabia. E sabendo, o que ele fez? Mandou fazer, porque ele já sabia também que a dele
é muito mais poderosa do que a dos magos. E engoliu a serpente dos magos. Sei lá quantas foram, mas mais de duas. Mais de uma, aliás, que são as serpentes. Os magos transformaram em serpentes. Tem plural aqui. Jogaram cada um suas varas e se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as deles. A vara que tinha se transformado em serpente, né? Portanto, é um outro exemplo que foi dado usando a palavra e o animal serpente. Tá certo? Contudo, todas as passagens onde diz serpente, não significa que ali Arão transformou a vara dele em Satã. Fica fora de nexo, né? Fica fora de contexto. Fica fora, porque não há Satã ali. Uma serpente não significa isso daí. Em todas as passagens que você encontrar nas Escrituras, onde diz a palavra serpente, não interessa, sempre vai ser Satã. Não. Claro que não. Porque o contexto daquela história que está usando a palavra serpente é outro. São outros contextos. O Messias jamais ia falar, o Messias, Jesus, para quem é religioso e ainda está preso na Bíblia, jamais iria falar assim como Moisés levantou a serpente, ou seja, assim como Moisés levantou Satanás, e todos que olhavam para ela seriam curados, Satanás cura. Assim, e ele vai usar uma passagem de Satanás atrás para se referir a ele, que é puro, que é sublime. Está fora de contexto, está fora de nexo, está fora até de conjecturar isso daí. Se você ler o contexto das coisas, você vê que não tem nada a ver uma coisa com outra. Sem contar que nós todos cantaremos o cântico de Moisés. Está lá em Apocalipse. Já é outro assunto, veja, não vamos mudar aqui o contexto da nossa coisa. Não estou aqui a fazer o vídeo e colocar todas as passagens, que seria impossível mesmo em termos de tempo, de horário, de falar sobre tudo da velha aliança, de Gênesis até a época dos reis, até depois dos reis, né? A época de Davi. Segundo eles, até os profetas, era Satã que falava pela boca dos profetas, segundo esse pessoal aí. Os profetas falavam muito sobre sobre o que tinha se passado também na saída do povo hebreu, a libertação do povo pela mão poderosa do Pai, usando Moisés como o libertador daquele povo. Então, se entrar nessa onda de que não era o Pai que libertou Moisés, então o Messias também não é verdadeiro. Então entra num emaranhado aí, e aí você não encontra a saída da palavra nenhum. É o tempo da apostasia, se apostatar da fé, por entrar em doutrinas que não é a doutrina do Messias. Como ele mesmo disse, se alguém vos trouxer uma outra doutrina, um outro evangelho, um outro ensinamento que não seja o meu, que esta seja maldita, ou seja, anátema, né? Maldita. São doutrinas que chegou entrando aí e está enganando muita gente e fazendo muitas pessoas perderem a fé. Infelizmente, mas o contexto está aí, as escrituras elas estão intactas em termos de contexto. Os textos estão bagunçados, trocaram nomes, palavras, chamaram o Pai de Deus, chamaram o Messias de Jesus, romano, entretanto usaram aí muitas palavras aí deturpadas, até sentidos houve deturpação, mas contexto, ou seja, no geral, a história, aquilo que aconteceu, o contexto está intacto, não há contradição de contexto histórico, contexto de acontecimentos,
passagens que se referem a outras passagens no passado, e aí contradizer quando vão comentar. Não há contradição. Meus amados, meus irmãos, muito obrigado mais uma vez desse vídeo. Eu acho que já está mais ou menos esclarecido aí, né? Ou melhor, está esclarecido, né? Lemos o contexto todo, né? Sobre a serpente no deserto e o Messias levantado, e todo aquele que crer, olhar para ele, não com os olhos físicos, como o povo do deserto olhava para a serpente, mas com os olhos da fé e crer no Messias, e esse sim será salvo. Tá bom? A paz a todos e obrigado mais uma vez por ver esse vídeo aí e entrarem no canal. Tá bom? Até a próxima.